Olá pessoal, dando continuidade aqui com nossas videoaulas sobre geometria plana. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os triângulos. Nós já falamos sobre ângulos, nós já falamos sobre os vértices, nós falamos sobre as arestas, que são os principais elementos que compõem os polígonos, né? E nós vimos que polígonos são figuras que são fechadas, né? Figuras planificadas que tem que ser fechada, senão não é polígono e possui lados, logo ângulos. Espero que vocês olhem aqui que está escrito triângulos, ó. Está escrito triângulos, ou seja, vai ser uma figura que tem três ângulos, isso vai ser evidente. Na videoaula de hoje nós vamos definir três tipos de triângulos de acordo com a medida dos seus lados, a medida de suas arestas. E vai ser o triângulo isósceles, o escaleno e o equilátero. Vamos começar falando aqui sobre o triângulo escaleno. Vamos colocar aqui escaleno. Triângulo escaleno. Já vou até dividir aqui. Nós vamos ter o triângulo escaleno. Eu vou colocar o nome dos outros. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles e o triângulo equilátero. Tá? Coloquei aqui. Que continua, né? Equilátero. Então tem o triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero. E esses nomes aqui são nomes de triângulos, né, usados, né, para definir triângulos de acordo com a medida dos seus lados. Como é que vai funcionar? O triângulo escaleno são triângulos que possuem lados com diferentes medidas. Não tem, a medida não é equivalente em nenhum de seus lados. E não possui nenhum eixo de simetria, ou seja, então, independentemente do lado que você trace um segmento de reta dividindo essa figura, não vai ser simétrico as duas figuras resultantes da divisão, né? Não vai ser igual. Então vamos desenhar aqui um tipo de triângulo escaleno. Desenhe um triângulo aqui. E suponhamos que você pegue a régua e meça essa distância aqui e dê lá 7 centímetros. Você pegar uma régua e mediu lá e deu 7 centímetros. Eu vou colocar o nome dos pontos, né? Não pode esquecer ponto A, ponto B e ponto C. Do ponto B até o ponto C deu 7 centímetros. Você pegou a régua e mediu novamente este lado aqui. E aqui deu 5 centímetros. Do ponto A ao ponto B deu 5 e do ponto A ao ponto C deu 6. Então, se você pegou a régua e mediu do ponto B ao ponto C deu 7 centímetros, do ponto A ao ponto B deu 5 centímetros, do ponto A ao ponto C deu 6 centímetros. E 5 é diferente de 6, que é diferente de 7, que é diferente de 5, ou seja, a medida dos lados deste triângulo aqui são todas diferentes, ou seja, é um triângulo escaleno. Quando os lados têm medidas diferentes em um triângulo, eu chamo ele de triângulo escalenos. E quando é que vai ser isósceles? Quando dois lados tiverem a mesma medida e vai existir um eixo de simetria. Como assim? Veja só. Ponto A, ponto B e ponto C. Desenhe aqui um triângulo ABC. E observa o seguinte, você pegou a régua, mediu esse triângulo e aqui deu 7 centímetros. Quando você mediu aqui deu 7 centímetros, mas quando você mediu e aqui deu 4 centímetros. Eu estou utilizando aqui números, eu não estou generalizando com letras, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu já estou utilizando aqui medidas com números reais e a unidade de medida centímetros, tá? Você pegou uma régua lá, mediu essa parte aqui e deu 7 centímetros. Quando você mediu aqui e aqui deu a mesma medida. Ou seja, esse triângulo aqui tem dois lados com a mesma medida. Quando o triângulo tem dois lados com a mesma medida, eu chamo ele de triângulo isósceles, porque tem dois lados com a mesma medida. E tem um eixo de simetria. O que significa isso? Se você dividir esse triângulo aqui, ó, no meio aqui, né, você divide, eu vou dividir ele assim, você divide ele aqui. Dividir ele no meio. E esse lado aqui é simétrico com esse lado, ou seja, é como se fosse uma espécie de espelho, né? Esse lado aqui é igual a esse lado.
Isso aqui é um eixo de simetria, um segmento reto que divide um polígono ao meio, né? Fazendo com que você encontre aí um lado que é semelhante a um outro lado, como uma espécie de espelho. Triângulo escaleno não tem lados iguais. Triângulo isósceles, a medida de dois dos lados dele é igual e um é diferente. E o que é o triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui a medida de todos os seus lados congruentes, ou seja, é tudo igual. Vou fazer um exemplo aqui. Ponto A, B e ponto C. Você desenhou um triângulo e foi medir o lado desse triângulo. Os lados desse triângulo, quando você mediu, deu tudo 4 centímetros. Mediu lá, deu 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui e deu 4 centímetros aqui. Quando você mediu o lado, os três lados desse triângulo, deu 4 centímetros em todos os lados. Então esse triângulo recebe o nome de triângulo equilátero, porque a medida de todos os seus lados é a mesma. Vamos fazer uma recapitulação. Escaleno, medidas de todos os lados é diferente, e é 7, 6 e 5, tudo diferente, eu chamo de escaleno. Eu chamo de isósceles quando dois lados têm a mesma medida. Dois lados, aqui é 4 e aqui é 4. Dois lados têm a mesma medida, e aqui é 7, e uma é diferente. E quando tudo é igual, 4, 4 e 4, eu chamo de triângulo equilátero, ok? Lembrando que o triângulo equilátero tem 3 eixos de simetria, ou seja, se você partir aqui ou partir aqui, se você parte ao meio, esses dois lados são simétricos. Se você parte aqui, esses dois lados são simétricos. E se você parte aqui, esses dois lados são simétricos também. Então, o triângulo isósceles tem um eixo de simetria apenas. Mas para vocês não esquecerem mais, o que é um triângulo escaleno? Um triângulo que possui os três lados com diferentes medidas, não tem medida igual, é tudo diferente. Triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida e um é diferente. Triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então a videoaula de hoje foi para ensinar vocês qual que é a diferença do triângulo escaleno para o triângulo isósceles para o triângulo equilátero. Ou seja, nós dividimos aqui o triângulo em 3 subcategorias de acordo com a medida dos seus lados, né? Se você se deparar com um triângulo que tem todos os lados com diferentes medidas, o nome dele é escaleno. Se você tem um triângulo que tem dois lados com a mesma medida só, o nome dele é triângulo isósceles. E se você tem um triângulo que tem os três lados com a mesma medida, eu chamo ele de triângulo equilátero. Então essa videoaula de hoje foi para isso, pessoal, para que vocês então conhecessem aqui 3 definições de triângulo de acordo com a quantidade de acordo com a medida dos seus lados, tá? Fique com Deus, abraço, até a próxima. Fui!